Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu, Felipe Seriacopi, integrante da Palavras Projetos Editoriais, apresento agora a segunda parte de nossa conversa realizada com Beto Silva sobre mediação de leitura. Continuando o papo, conversaremos sobre a situação da pandemia e a formação de leitores nesse contexto. Recomendamos que confira a primeira parte de nossa conversa, que é o episódio anterior a esse. Assim você consegue ficar por dentro do que estava sendo conversado anteriormente. Fique agora com a segunda parte. Como é que os seus projetos estão agora? Como é que você vê a mediação de leitura no momento pandêmico? Considerando que, por enquanto, né, agora março de 2021, isso ainda vai levar bastante tempo. Como é que você está vendo esse cenário e a formação dos leitores e a mediação de leitura nesse contexto? Ótimo, Cibele. Acho que esse é um contexto que todo mundo, na medida que começa a pandemia, né, fica com uma preocupação, uma urgência de fazer, sem a condição de pensar sobre. E aí, de fato, quando a gente está falando do trabalho de leitura, né, aqui a gente teve a interrupção de muitos projetos de leitura, né, e de ações que a gente estava desenvolvendo, e a remodelação, né, a reorganização de pensar iniciativas que possam apoiar e ancorar as iniciativas que a gente estava tocando, né? Então, hoje, o trabalho, normalmente, quando a gente desenvolve, a gente pressupõe um encontro físico, né, presencial com as pessoas, né? E a gente sabe que mesmo a experiência no trabalho com a tela, com o oferecimento, né, com a oferta do livro, não é a mesma coisa, porque há uma experiência diferente com o objeto livro, com os diálogos que são tramados nesse contexto. Então, inicialmente, muitos profissionais, muitos professores, muitas instituições me convidaram para gravar muitos vídeos lendo o livro. E aí a primeira preocupação que eu tive é, eu não tenho autorização das editoras para fazer isso, porque isso pode, no final, ter uma comercialização. Então, há um cuidado com as editoras, há um cuidado com o trabalho do autor e do escritor que a gente precisa levar em consideração. Então, inicialmente, eu neguei e disse, talvez é mais importante gravar vídeos contando as histórias, porque a contação de história permite eu trazer a história a partir do jeito como eu me aproprio dela para fazer a transmissão, né? Então, eu já tinha negado para muitas pessoas que me pediram para fazer a leitura dos livros e gravando vídeos para eles usarem. Em troca disso, eu pensei muito em como é que a gente pode continuar o trabalho de formação dos profissionais, levantando as estratégias que são possíveis, né? Hoje a gente tem escolas que estão num trabalho e num formato remoto, só que a tecnologia não está para todos dentro do nosso país, e ainda tem muitas escolas preparando kits, né, para que as famílias possam buscar na escola e levar para dentro das suas casas. Então, a primeira questão que a gente pensou é garantir que a escola possa oferecer os livros nesses kits e permitir conversas com os responsáveis que acompanham as crianças. Porque uma vez a gente está falando da dificuldade da formação leitora dos professores, também há uma dificuldade da formação leitora dessas famílias. Então, era importante a gente considerar o empréstimo dos livros e pensar qual é a melhor maneira de orientar os pais sobre isso, né? Em que momento que eles podem trazer os livros, em que momento que eles param a sua rotina para, de fato, ler ou acompanhar a leitura, né, do texto literário. Então, a gente ficou um pouco mais nesse campo, né, de orientação e informação para os professores e para as famílias das crianças e dos adolescentes. Né, uma vez que com os adolescentes é um pouco mais tranquilo, porque eles já têm um pouco mais desenvolvido, né, essa relação da leitura mais solitária. Mas mesmo assim a gente investiu. Então, vamos trazer para as telas a oportunidade de clubes de leitura virtual, que já estava acontecendo, né? Eu tenho encontros com clubes de leitores de diferentes lugares do país, e por estarmos em diferentes lugares, a gente já tinha a realidade de, pelas videoconferências, a gente trazer as nossas percepções. Com a chegada da pandemia, isso só se intensificou, né? Então, a gente deu a condição aí de trazer os clubes de leitura de uma maneira mais organizada, para além do Estado, mas para dentro do Estado também.
Outra dificuldade muito grande que todo mundo me mandava nos grupos do WhatsApp era os PDFs de livros. Então, começou a rolar um compartilhamento muito grande. E aí eu sempre questionava muito, não só os professores, mas também as pessoas, né, as famílias que estavam me mandando, que o PDF, ele é, na verdade, uma extensão de compartilhamento. Ele não é um livro. E isso dificulta muito a relação da minha construção com o objeto livro. E eu sempre acalmava e acolhia dizendo, eu sei que você está oferecendo esses PDFs porque você espera que outros pais, outras mães possam usar. Mas você já parou para pensar se você tem condição ou direito de fazer esse compartilhamento? A editora que responde esse livro está sabendo desse compartilhamento? Não estou. Então é um espaço informal. Então acho que é importante a gente pensar que às vezes a gente está com uma boa intenção, mas na verdade ela não é tão boa assim, né? Porque precisa respeitar toda a cadeia produtiva do livro, e é importante a gente olhar para esses PDFs que estão sendo compartilhados, né? Mesmo costurados aí com a proposta, né, e com a concepção pedagógica, né? A gente olhar para isso com mais cuidado e com mais cautela. Isso para a gente dizer, para a gente pensar que, por mais que a gente tenha aí o compartilhamento de PDFs, que eu não acho uma boa ação, a não ser que esteja no domínio público, né? Mas se não, é necessário que a gente tome cuidado para a gente pensar que tipo de leitor que a gente está formando nessa pandemia, que tipo de livros que eles estão acessando e que formação que a gente espera deles. Né? Então, é muito mais fácil a gente parar e discutir com os professores que têm aí pensado esse empréstimo de livros e a gente garantir que as famílias consigam pensar as práticas no seu dia a dia para dar aí continuidade na formação leitora das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, a pandemia acelerou uma questão muito interessante, né? Que a gente tinha, eu acompanho ações no campo da inovação educacional e a gente tinha um programa focado na formação e na fluência digital dos nossos professores, que estava para além de 15 anos de uma política que iria desenvolver ações para a formação dos nossos profissionais. E tecnologia no campo do livro e da leitura a gente ainda não tem, né? A gente tem o e-book, até no Retratos da Leitura diz que a boa parte das pessoas não conhecem ou não possuem. Então ainda há um campo muito para explorar. E aí eu trago muitas editoras a pensarem que jeito que a gente pode pensar tecnologias que possam dar condição das pessoas continuarem a sua formação enquanto leitoras de uma forma legalizada, né, de uma forma bacana e boa para todo mundo que atua no campo do livro e da leitura e muito mais na cadeia produtiva do livro. Beto, muito interessante essa sua colocação e acho que ela chama outra pergunta, né? Já que temos agora uma realidade pandêmica, como é que você vê e qual a perspectiva que você vê de ações públicas, né? Que tipo de ações são eficientes, já estão sendo adotadas ou que deveriam ser adotadas? Como é que você vê a ação do poder público dentro desse contexto? Da mediação, da formação do leitor e do apoio ao professor que desempenha esse papel? Oi, Cibele, então, esse é um outro cenário muito desafiador, né, de fato, pelas construções que a gente tem feito ao longo aí dos tempos até antes da pandemia, né. Queria sinalizar um tanto que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve o Plano Municipal do Livro da Leitura, Literatura e Biblioteca, que de fato é uma lei que garante que a gente possa ter não só aquisição de livros para diferentes instituições, mas a garantia de formação para diferentes profissionais. E nós tivemos também, né, a nível federal, a Lei 13.696 de 2018, que é o PNLE, que é o Plano Nacional de Leitura e Escrita. E aí, de fato, as leis, elas são construídas, mas elas só são efetivadas se tem dotação orçamentária, se ela consiga, aí, de fato, destinar orçamento para o desenvolvimento dela. E aí, tanto no campo de São Paulo, e aí, tanto no campo do PNLE, a gente teve isso estagnado, e não só isso estagnado, mas a composição até participativa da sociedade, né? A gente passou, eu digo isso porque eu participei da construção do Plano Municipal da cidade de São Paulo,
e estive no Ministério da Cultura, atuando como coordenador geral da leitura, no momento em que o PNLE ele passa a ser uma construção fortemente discutida, né, entre diversos políticos no contexto federal. Mas, mais uma vez, é uma lei que ela foi criada, ela não tem dotação orçamentária, se olha os objetivos, é muito interessante a gente ver o quanto é potente os objetivos que ela foi pensada no seu desenvolvimento, mas a gente está com isso tudo parado. Né? Então, se não tem orçamento claro, no campo tático, os objetivos que estão previstos na lei, eles não são implementados, né? E aí, tanto a gente pensar o quanto que nessa construção a gente reconheceu profissionais de diferentes instâncias para que eles pudessem ser os nossos representantes na efetivação e no asseguramento dessa lei. E agora a gente está com tudo isso parado, muito das participações e dos comitês que a gente constituiu, né, entre os elos das cadeias, né, eu prefiro dizer mais elos em torno do livro e da leitura, que eles foram deslegitimados e, portanto, essa ação ficou estagnada. Então, se fora da pandemia a gente já estava com esse cenário, não precisa esforço para a gente pensar agora com a pandemia como estamos. Né? De novo, mais uma vez, os professores olhando uma formação cada vez mais fragilizada, né, e que ela não foi continuada, né, porque teve muitos lugares em que eu atuei em municípios diferentes, em estados diferentes, que havia uma política de formação, mas quando não há orçamento, ela passa a ser descontinuada, ou quando há troca do governo municipal ou estadual, dependendo da concepção desses representantes políticos, também elas podem ser descontinuadas. Então, a gente está vivendo um cenário bem difícil, bem complicado, que não é com a chegada da pandemia, mas antes dela, a gente já estava num cenário muito difícil. Só que, mais uma vez, a gente pensar que se é pela leitura que a gente tem condição, né, de se tornar pessoas cada vez mais conscientes dos seus atos e das suas relações, então a gente, de fato, está indo contra a maré, né? E a gente tem essa perspectiva no discurso, mas as práticas no campo político vão na contramão de todas elas. Eu imaginei isso mesmo, e acho que nós sabemos qual é a nossa tarefa, né, Beto? E a gente precisa permanecer firme e a gente conta com a sua atuação firme, porque todos nós temos muito a contribuir nesse momento, né? Então, vamos nos manter firmes, porque isso vai passar e a gente vai voltar a poder atuar diretamente nessas comunidades leitoras e fortalecer vínculos. Então, tenhamos firmeza e calma agora, né? Sim, e é até interessante, eu não sei se interessante é a melhor palavra, mas um ponto que acaba tendo relevância em toda essa conjuntura é que, de certo modo, o jovem tá longe da escola física, principalmente essa questão física é muito importante ressaltar. Então, tá tudo virtual, então quem tá próximo do jovem acaba ganhando destaque. Então, considerando o objeto livro, o objeto físico, e esse papel da leitura, quem está morando junto entre si acaba ganhando muita relevância, acabam se criando novos atores nesse processo da leitura, do desenvolvimento, do fomento à leitura, né? E Beto, eu queria ver o que você acha, quais práticas estão sendo adotadas, como que esses atores estão sendo ativados, como que esses atores estão participando mais ativamente com essas nova conjuntura. Queria também aproveitar que você já falou também da questão do exemplo que da situação que estava tendo um tiroteio e que você estava fazendo a leitura para fugir dessa situação junto com os jovens, junto com as crianças. E nessa conjuntura tem um clima de aflição que é constante, né? Porque sempre tem esse receio da doença, do número de pessoas que estão sendo contaminadas, que estão morrendo, e que a gente já está um ano nisso. Então gera essa angústia em todas as pessoas. Eu queria saber como que você acha que a leitura pode contribuir ainda mais nessa anestesia, entre aspas, da conjuntura e da situação. Perfeito, Leandro. Acho que só focando aí em relação aos atores, para além dos professores, né, eu falei um pouco nesse trabalho que eu tenho feito de
levar para os responsáveis, né, das crianças, dos adolescentes, um tanto quanto que a leitura pode ganhar destaque, espaço, né, e práticas dentro da casa de cada um deles, né. Eu tenho reparado e eu tenho acompanhado muitos professores que contam que com esse movimento, né, síncrono, né, de videoconferência, os pais têm participado muito mais das reuniões. E isso acho bem interessante, porque sempre a queixa dos professores é a participação nas reuniões de pais e mestres, né? Então, com essa possibilidade que a gente tem agora, né, de por um link conectar tantas pessoas, eles têm me contado que a boa parte dos pais tem participado de fato, né, e pais que às vezes estão também atuando no trabalho e pede 30 minutos, 40 minutos no trabalho para se conectar e participar dessas reuniões online, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente, até então, pode ter esse espaço também como uma maneira de a gente reorganizar essa reunião de pais e mestres e pensar no apoio formativo e informativo dos adultos responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos estudantes, né? Então, esse é um ponto muito interessante que eu acho que valeria muito investimento, né? Considerar e fazer o levantamento dos saberes desses responsáveis e o professor conseguir construir uma pauta que dialogue com essa perspectiva, né? Porque eu acho que isso, de fato, atrai o pai quando ele tem um tema que ele quer saber mais. E no campo do livro e da leitura, até pela formação muito frágil de todos eles, então esse pode ser uma temática muito, muito potente para fazer essa discussão. Então, eu diria que criar condições de informação e informação entre os responsáveis é uma prática que acho que vai ganhar muita força e que talvez quando retornar, né, a situação mais presencial, talvez a gente repensasse de fato as reuniões de pais e mestres, elas vão se configurar na presencialidade ou se a gente vai se reorganizar olhando aí os formatos online, que eu acho até mais interessante. Eu tenho acompanhado e tenho visto o quanto a participação dos pais tem sido interessante, até de professores que antecipam as pautas, eles levantam perguntas, a reunião está bem focada, né? É 1 hora que eu participei de uma que eu fiquei bem impressionado com a composição e o desenvolvimento do professor naquele momento junto aos pais. Então, esse é um quesito, né? E não perder de vista também de a gente fazer uma diferenciação entre adultos responsáveis pelos estudantes, que eles são apoiadores e que eles são incentivadores. E aí eu estou dizendo que incentivador é aquela pessoa que, aquele adulto responsável, que talvez ele não viveu uma experiência educacional e, portanto, ele não consegue trocar, né? Vem a lição de casa, ele não tem condição de discutir com o seu filho porque ele não tem esse conteúdo, e a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Embora a gente pode construir práticas que ele consiga incentivar o seu filho, né, o estudante, dentro das lições que chegam dentro da casa, né, ou até das situações e das práticas de leitura. Agora a gente também tem as famílias que são as apoiadoras, né, que são famílias que viveram a sua experiência e que têm o conteúdo e que, na medida que chega a atividade dentro de casa, ela tem condição de apoiar e amparar o estudante, o seu filho, né? Então, feita essa discussão, para a gente diferenciar e aí pensar pesquisas, né? E os professores têm feito muito isso, de mandar um questionário muito simples, perguntando qual é a trajetória educacional das pessoas que estão dentro da casa, quais são os conteúdos que eles têm dificuldades, quais são os conteúdos que eles gostariam de saber mais. Então, foi por meio dessa pesquisa que a gente conseguiu identificar as famílias que são apoiadoras e as que são incentivadoras. E para cada uma delas, construir percursos para que elas tenham condição com mais qualidade de apoiar a formação do estudante, não só no campo do livro e da leitura, né, mas também das atividades que a escola acaba solicitando. Então, essa é uma coisa muito importante, a gente saber com quem a gente está conversando e saber o que essas pessoas têm para oferecer. Né? Se a gente não sabe, é muito mais difícil de a gente construir estratégias. Então, pensar na proposta das reuniões, né, nesses formatos online, e ter clareza de quem são os adultos ou famílias apoiadoras e incentivadoras, e construir percursos diferentes para ambas. Beto, aproveitando essa sua fala sobre essa situação formativa mesmo, né?
Você tem alguma sugestão de livro, algo que possa apoiar os professores que nos ouvem, para pensar sobre mediação de leitura, para fazer uma reflexão, algum livro, algo que possa apoiar o professor nesse trabalho? Sibeli, tenho sim. Eu tenho aproveitado muito nas discussões com os professores, né? Uma coleção que eu gosto muito, né? Tem vários livros, acho que depois a gente troca aqui as redes para que as pessoas, os nossos ouvintes, possam também acessar, né? Outros trabalhos que eu tenho feito e que lá eu tenho compartilhado não só livros literários, livros de formação, enfim, eu tenho também construído no meio desse contexto pandêmico, né, algumas iniciativas que até o Felipe trouxe, né, que é o Dedico aos Leitores que Vi, que eu já vinha fazendo isso antes da pandemia, porque todo mundo falava para mim que onde tem pessoas lendo? E aí, como eu uso muito transporte público e estou muito presente na cidade, né, antes da pandemia, então eu tiro fotos de pessoas que estão nesses contextos e posto uma pequena frase, uma pequena resenha sobre esses leitores nessa página, Dedico aos Leitores que Vi, para dizer que tem muita gente lendo. A gente precisa enxergar essas pessoas, e esse é um jeito que eu acho que é potente para as pessoas identificarem e reconhecerem aonde estão os nossos leitores. Isso a nível de São Paulo, né? E eu dedico aos livros que li, que são livros literários, muito mais específicos à infância, né? E eu tenho, porque eu sou jurado da revista Crescer, tenho acompanhado alguns prêmios do Livre da Leitura, e eu acho muito importante eu ter esse canal também para disponibilizar os livros que eu tenho recebido e que eu escreva uma pequena resenha para que eles também possam se sentirem mobilizados a adquirirem, né, ou conhecerem esse texto literário, esse livro. E agora, no campo da formação, tem uma coleção da editora Pulo do Gato, que é a coleção Gato Letrado, porque eles são livros muito consistentes e objetivos e que versam sobre temáticas diferentes no campo do livro e da leitura, né? Então, você tem desde o livro de algumas pessoas que são notáveis no campo da formação de leitores, que é o Luiz Percival Leme Brito, tem livro da Marina Colasanti, tem da Yolanda Reis, tem da Ana Garralon, Daniel Goldin, enfim, uma série de pessoas que eu tive a oportunidade de conviver na minha formação enquanto mediador de leitura, né, e nas práticas de livre leitura, e que eu acho que elas são potentes não só para os professores acessarem, mas mandarem também para as famílias, porque são textos muito interessantes e de fácil acesso. Então fica aí essa dica. De alguma maneira, você já aponta um caminho para o professor para que ele também faça parte de comunidades junto com seus pares, né? Comunidades que estudam o tema, o assunto. Então, acho que isso é importante. Nesse momento da pandemia, a gente não perder vínculo com quem tem o mesmo interesse da Perfeito. gente, né? Para a gente estudar junto, para a gente pensar junto, para a gente avançar, encontrar soluções de maneira compartilhada, porque senão fica um sofrimento muito atroz. O que eu faço sozinho com meu aluno? Sozinho? Às vezes alguém pode te dar uma sugestão, então tentar fortalecer vínculos nesse momento da pandemia, né? Tentar estabelecer diálogo com os colegas, acho isso fundamental. Isso, Sibeli, você traz essa comunidade de leitores e eu traria um outro conceito na educação muito importante, que é a formação das comunidades educativas. Então, é importante muito que a gente consiga se conectar, e não só com a potencialidade, mas com a fragilidade dos outros e das outras, para que a gente possa pensar como a gente se ampara, como é que a gente se apoia, como a gente se ajuda. Então, dentro da comunidade de leitores, acho que a experiência que a gente tem pode ser muito rica, mas, de fato, a gente fazer essa construção para essa comunidade educativa, que aí potencia a formação dos nossos estudantes. Bem, eu só posso agradecer profundamente sua presença, porque acho que hoje aqui nós quatro e conectados aos nossos ouvintes, né? A gente só pode afirmar com toda segurança que nós aqui vivemos uma experiência formativa juntos, né? Acho que foi um momento riquíssimo de trocas de ideias muito potentes, acho que foi muito legal mesmo. Só posso agradecer sua presença, Beto. Muito obrigada mesmo. E esteja conosco outras vezes, por favor. Também queria agradecer muito, Beto, todos os seus depoimentos, as histórias, algumas bem impactantes, né?
difícil até de imaginar, assim, estar nessa situação que você contou, da criança, no tiroteio e tudo. É muito distante da minha realidade, por exemplo, então é algo que acho bem impactante mesmo, né? Se quiser deixar algum depoimento, algum conselho para quem está nos ouvindo também, fica à vontade, tá? O momento aqui é seu. Felipe, Cibele e Leandro, eu que quero agradecer esse espaço, né, de estar aqui nesse podcast e agradecer a possibilidade de oferecer as minhas vivências nesse trabalho enquanto mediador de leitura e enquanto formador, né, de profissionais que atuam no Livre da Leitura. Eu, de fato, escolhi trabalhar em contextos onde as questões sociais são muito postas, porque eu venho desse contexto. E eu acho que, para mim, é muito importante quando eu quero alterar a realidade a partir da minha experiência tão real, tão viva que eu tive na minha infância e na minha adolescência, olhando ali o menino de São Mateus, né, e hoje essa pessoa que tem atuado no campo da educação e na formação de leitores. Então, até hoje, toda vez quando me perguntam, né, você escolhe estar em que projetos? Eu sempre digo, eu escolho estar em projetos onde eu sei que o trabalho de livre de leitura tem uma fragilidade imensa e que os contextos sociais estão postos, né? E que quando eu olho para a comunidade, para aquelas pessoas, eu me enxergo também na minha realidade, naquilo que eu vivi. Agora, de fato, eu tenho feito experiências muito interessantes com o trabalho com o livro e com a leitura. Agora, em 2019, né, eu tive a experiência de levar o trabalho de leitura para o Parque Aquático do Sesc Itaquera, né, que é um trabalho chamado Splish, Splash, Splush, Tibum. Porque todo mundo me perguntava, que loucura é essa? Você levar livros para o Parque Aquático? Porque o meu papel enquanto mediador é sempre questionar as pessoas por que elas não leem, ou por que a literatura não as conectou. E colocar isso em lugares inusitados, para mim, é muito potente. Se uma pessoa que está no parque aquático, entre a piscina, entre as brincadeiras, enxergar o livro como possibilidade e se perguntar, por que eu não estou lendo? Por que eu também não gosto de ler? Então, o meu trabalho, a minha militância está nesse lugar, colocar essa dúvida nas pessoas. Então, todas as intervenções que eu desenvolvo, elas sempre estão ancoradas, né, dentro dessa perspectiva. Eu quero que as pessoas possam cada vez mais se questionarem. E quem já se questionou e tem sua relação com a leitura, que possa levar isso para outras pessoas que ainda não têm essa construção, né, ou talvez esse envolvimento do tanto que a gente espera e que a gente gostaria. Então, é isso, eu sou mediador de leitura e é uma alegria ser mediador de leitura. Antes de ser pedagogo, psicopedagogo, eu sempre digo que eu sou mediador de leitura e vou continuar sendo, porque eu descobri que é por meio dela que eu entendo a mudança no nosso país e a mudança social no enfrentamento das desigualdades educacionais e sociais que a gente tem vivido. E aí queria pedir a licença e a oportunidade para ler um texto. Afinal de contas, o que nos junta aqui é o trabalho com a leitura e com a literatura, e quem está nos escutando também sair com a possibilidade de ter esse fôlego e esse respiro, né, para que a gente possa viver seguros e sabendo de que isso vai passar e a gente quer que todo mundo esteja bem, cada vez mais. E aí eu escolhi um texto do Moacir Scliar, que é um texto que está num livro chamado Banda na Garagem, e é um texto dele chamado Aprendendo com a Professora. Meu filho, escrevo-te essa carta. Carta não, e-mail. Eu sou uma pessoa antiga no meu duplo papel de mãe e professora. Sua mãe sempre fui. Sua professora, apenas por 1 ano na pequena escola em que você cursou, que se chamava, na época, de curso primário. Faz muito tempo que isso aconteceu. Quase 40 anos, mas devo lhe dizer que eu lembro de tudo, de cada aula que lhe dei. Você me disse muitas vezes que aquele havia sido um período difícil, que os colegas debochavam de você quando não lhe agrediam, por ser o filho da professora. Mas devo lhe dizer que você foi um bom aluno, e que só não lhe dei notas mais altas para não ser acusada de estar favorecendo meu próprio filho. Mas não é por isso que eu te escrevo. Escrevo porque Lígia, sua mulher, veio me procurar desesperada. Disse que você, num daqueles acessos de fúria que sempre foram característicos de sua pessoa, tinha ido embora de casa jurando que nunca mais voltaria.
com o que você deixou a Lígia e os seus filhos desesperados. Então resolvi lhe escrever, meu filho, como mãe, claro, mas sobretudo como professora. Acho que você esqueceu muitas coisas do que lhe ensinei. Tomei, pois, a liberdade de reavivar a sua memória, de lhe dar essa pequena lição. Uma vez professora, sempre professora, você sabe. Eu lhe ensinei história, mas você esqueceu que história não são só datas, história é vida. Revisar a nossa própria trajetória, pensar nos erros que cometemos, esse é o objetivo da história universal ou pessoal. Eu lhe ensinei aritmética, meu filho, mas você esqueceu que na relação entre as pessoas é melhor somar do que diminuir, é melhor multiplicar do que dividir. Você esqueceu que a briga é apenas uma fração de nossas vidas, e devo lhe dizer, uma fração muito ordinária. Você esqueceu que todas as equações têm incógnitas e que descobrir quais são essas incógnitas é fundamental para conviver com os outros. Ensinei-lhe geometria, meu filho, mas você esqueceu que a vida, como os polígonos, tem muitos lados e que todos eles são importantes. Ensinei-lhe geografia, mas você esqueceu que as pessoas, como os países, têm fronteiras e que é preciso respeitar as fronteiras emocionais de cada um, especialmente aqueles que conosco convivem. Ensinei-lhe ciências, mas você esqueceu que na vida familiar o afeto faz o mesmo papel do oxigênio, sem o qual não podemos respirar. E ensinei-lhe português, meu filho, mas você esqueceu como se conjuga certos verbos. O verbo amar, por exemplo. Você esqueceu que este verbo, meu filho, deve ser conjugado em voz alta, todos os dias, a qualquer hora. Todos os dias, em qualquer momento. Devemos dizer para as pessoas com quem partilhamos a nossa existência um eu te amo. Diga isso para sua esposa. Diga isso para seus filhos. Diga, essa é a sua lição de casa. Se você não fizer sua lição, meu filho, eu sinto muito, mas eu vou ter de considerar você um aluno relapso. Vou deixar você de castigo depois da aula e você vai ter que escrever 100 vezes a frase. Não devo esquecer as lições da professora. E é com essa história que eu me despeço. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada. Muito bom, muito inspirador. Muito obrigado, Beto, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço e, mais uma vez, dizer que eu estou disponível aí. Nas redes eu sou Beto Silva, né? Mas como o Felipe já trouxe, tem a Dedico aos livros que li e dedico aos leitores que vi. E aí, daqui, durante a semana, né, eu tenho sempre usado das minhas redes sociais para postar os encontros que eu tenho agora começado a desenvolver nesse nosso formato. Então, só aqui agradecer esse podcast, o Palavras em Sala de Aula, e agradecer a todos vocês aqui da equipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer também a Cibele e o Leandro pelas perguntas e apontamentos. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado, Felipe. É um prazer participar pela primeira vez do podcast aqui da Palavras e espero que a gente tenha muitas ótimas conversas daqui para frente. Eu agradeço muito a presença de todos, o convite, né? E que nós tenhamos realmente muitas outras conversas como essa. Foi muito gratificante participar disso. Obrigada. Bem, então é isso. Convidamos vocês, ouvintes, para seguir a Palavras Educação nas redes sociais. No Facebook é Palavras Educação, no Instagram, @PalavrasEducacal e no Twitter, @PalavrasEduca. Assim vocês podem acompanhar as novidades da editora e os lançamentos que estão por vir. Não se esqueçam também que nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Eu sou Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!